Hello. Bom dia, meu amor. E aí, velho? Tudo bem, e você? Bom demais. E aí, tá me escutando direitinho? Perfeito. Show de bola. Gente, então, essa aí é a dona Jocélia Pereira Lisboa, Oi, oi. vulgo mãe do Álvaro. E aí, mãe? Preparada? Eu já nasci pronta, filho. Pode falar aí. O que você Legal, manda? legal. Fala um pouquinho aí pra gente a sua vida, a sua história com a diabetes. Quando que é, né, seu nome primeiro, sua idade e quando que a Oh. senhora descobriu diabetes aí, como é que foi no Ah, início? meu nome é Jocélia Lisboa. Sou mãe do Dr. Álvaro, com muito orgulho. Tenho 65 anos e eu descobri a diabetes na ocasião da pandemia, em 2020. E de lá para cá a gente tratou com glifage, com outras medicações. Depois partimos para a insulina, a Lantus, que é a glargina, né? Tem a fórmula da glargina. E recentemente a gente começou a tratar com a Tiserpartida. Então, a diferença é fantástica, porque antes eu tomava a insulina, fazia o efeito bacana, mas quando dava a hipo, era uma sensação muito ruim, muita tremedeira, ai, coração batia, uma taquicardia imensa. E depois que eu passei a usar Tiserpartida, a minha glicose tem amanhecido abaixo de 100 e eu não tenho sentido ataques, vamos dizer assim, de hipoglicemia. Uma coisa surpreendente, porque antes, quando a minha glicose chegava a 90, 85, eu já estava entrando num processo, o meu organismo num processo de ataque mesmo, de crise. E agora não. Graças a Deus e graças ao meu filho, doutor Álvaro, que eu amo Legal. de coração. A mão da mãe, suja de tinta, Tava pintando. É, tá fazendo minhas obras de arte aqui. na verdade, o que aconteceu com a mãe em 2000, na verdade, né, eu nem lembro ali o ano certinho, mas a mãe teve um quadro de pneumonia, né, querendo ou não. Minha mãe é tabagista, então, assim, a gente ficou bastante preocupado que ela teve um quadro de pneumonia bem. Acho que foi em 2019, no começo ali foi 2020, né? Fevereiro de 2020. No Síndrome começo, respiratória aguda grave. minha mãe teve ali, uma pneumonia, né? Que chegou até a ter derrame pleural, ficou internada. Na verdade, chegou a ficar internada, mãe. Pouco. Chegou, ali ficou no hospital, eu tava no Rio de Janeiro, ela em Porto Velho, né? E a gente teve o diagnóstico de pneumonia ali. E junto com o diagnóstico de pneumonia, minha mãe estava fazendo um quadro de hiperglicemia no hospital, né? Que aí veio o diagnóstico de diabetes ali. Lógico que ela conseguiu reverter ali o quadro, né, da pneumonia. Depois a gente até, na verdade, não se tinha um diagnóstico de Covid, né, mãe? E a gente até ficou nessa dúvida ali se era Covid na época ou não. Mas É. aí a mãe conseguiu sair do quadro, graças a Deus. E aí saiu com diagnóstico de diabetes, né? E diferente de muitos pacientes que são diabéticos, né, minha mãe tinha um quadro de diabetes e não tinha obesidade associada, né? Não, Então, geralmente a diabetes ela vem acompanhada do quadro de obesidade, né? Só que a mãe ela não tinha. Ela não era obesa e com o início da diabetes ela teve uma perda de peso, né, bem considerada ali e realmente a gente entrou com metformina, só que não foi não é que nem foi a questão da adesão, né? É que a metformina fazia a mãe não comer e ela estava ficando, né, sarcopênica ali, desnutrida, sem massa muscular. E aí a gente decidiu entrar com insulina, né? Onde a gente conseguiu aumentar o peso dela, né? E conseguir exato. controlar a glicose ali, né? E vamos tentar falar um pouquinho antes da tisapartida, né? A tisapartida a gente vai entrar agora, mas vamos só um minutinho, é legal o ar. Aqui eu tô correndo muito de calor. Um minutinho. Voltei. E assim,
que foi legal ali, né? A insulina deu um ganho de peso para a mãe, né? Mas aí, como é que era a sua vida com a insulina, né? Acordava de manhã, De manhã tomava 10 mlzinho, 10 injetável, unidades, né? 10 unidades, aí prosseguia o dia me alimentando normalmente, assim, diminuí muito o carboidrato, muito mesmo, e entrava mais com verduras, legumes e etc. E comia bastante, graças a Deus até engordei, porque eu estava cadavérica. Mas só que à noite eu tinha muito medo, quando eu ia dormir, eu tinha logo que comer alguma coisa, principalmente uma lasquinha de pão. Uhum. Fala a verdade Por aqui no. quê? De pão, café com leite e um pão. Por quê? Porque eu tinha medo acho que é cabeça, de ter uma hipoglicemia durante a madrugada, porque a primeira vez que eu tive foi durante a madrugada. Então eu corria, assim, eu acordava me acompanhando, entendeu? Então foi meio estranho esse período. Agora não, eu estou tranquila. A gente, depois que eu comecei com a partida, que não dá para dissociar uma coisa da outra. Por exemplo, eu perdi o gosto por pão, é incrível. É, cigarro diminui muito, muito. E a minha alimentação normal, mas sempre menos porção. A quantidade reduz também. Mas eu não sinto fraqueza, não sinto nada. Tô bem, tô bem. Qual foi o seu maior vilão aí antes da diabetes? O que que você acha que te deixou diabética, mãe? Ah, eu acho, ó, duas coisas. Número um, eu tenho um traço de DNA que meu pai sofreu de diabetes. E eu acho que o refrigerante. Tirante, né? Na época não tinha Coca-Cola zero, né, mãe? Não, não É. tinha. Minha mãe tem um romance. Minha mãe tem um romance com a Coca-Cola, né? Assim, que a gente até fica puxando um pouco a orelha dela, né? Que é uma abordagem que não é para ser feita toda hora pela família. Mas a mãe tem esse romance aí com a Coca-Cola. E naquela época não tinha Coca-Cola sem açúcar, era tudo com açúcar. E aí acabou que ela trocava ali um pouco a água pela Coca-Cola e veio, né, desencadear um quadro aí de diabetes. Acho que juntou tudo. Foi uma soma de Junto vários fatores, né? O fator hereditário, o fator refrigerante, o fator doce, né? Isso tudo, tabagismo, né? Tem tudo vários. é soma, é um somatório que depois, quando a conta chega, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Com essas coisas. Eu falo, né? Eu acho que o mundo, a nossa vida aqui é igual um restaurante aqui. Você entra no mundo e aí você vai comendo, comendo, comendo e no final você tem que pagar a conta. E às vezes a conta é uma hipertensão, uma diabetes, né? Às vezes sai caro e às vezes sai até barato, dependendo do que você come, né? Mas acho que é esse algo mais legal que eu falo em relação à questão do mundo, né? E aí a senhora se perfurava ali, mãe, mais ou menos quantas vezes por dia fazendo uso da insulina? Ai, eu controlava, às vezes, 3, 4 vezes. Tomava café da manhã antes, em jejum, daí umas 2, 3 horas eu furava, depois do almoço e à noite. Eu fazia um exame, né, para poder ver como é que estava. Porque eu tinha muito receio, assim, daqueles picos de muito alta depois da refeição ou muito baixo durante o sono. Olha só, é uma condição, na verdade, é uma condição que quem for diabético, né, que acompanha você, ou outro médico, preste atenção. Preste muita atenção, porque o organismo da gente fala com a gente. Ele fala. E, e eu fico muito atento ao que o meu organismo está falando comigo, para eu saber quando eu estou com ela estava, né? Agora, graças a Deus, normalizou. Alterada ou baixa demais. Então, o organismo ele vai indicando para a gente os sinais. Depois que a gente aprende, a gente não entra em pânico e sabe
para onde correr e o que fazer para não ter um ataque pior, né? É isso. Eu acho que é se conhecer. A senhora, antes do diagnóstico da diabetes, a senhora imaginava que a senhora tinha diabetes? Não, não, eu tinha medo por conta do meu pai, né? Da situação que eu vi, principalmente o final da vida dele. Mas, assim, não imaginava. Eu sabia que eu poderia ter, mas eu não queria, né? Acabou que veio. É, a, a- gente, meu avô, ele sofreu bastante ali com a diabetes. Na verdade, ele chegou a ficar acamado, fazer Um ano, hemodiálise. um ano, É, um ano. ele teve bastante complicações ali por causa da diabetes, né? Problemas de cicatrização. Então, assim, foi bem triste e trágico o final da vida do meu avô, né? Não foi algo que, pá, pum, não, né? Ele ficou ali, né? Tendo algumas complicações, né? Sofrendo, Muito. né? Sofrendo em relação a complicações da diabetes, né? Que a gente tanto fala aí a questão, né? Da diabetes. Às vezes, um pãozinho, isso e aquilo, mas no final, né, ficar fazendo hemodiálise, né, ter doenças, né, AVC, infarto. Então, assim, o que a gente prega em relação à diabetes não é hoje, é uma doença silenciosa, né, tanto que, né, a pessoa às vezes nem imagina que tem diabetes e descobre de uma forma, assim, por causa de uma pneumonia que minha mãe teve, né, conseguiu tratar e depois saiu com diagnóstico de diabetes, né, então, assim, é algo que E na às hora vezes, que a gente fica sabendo, nossa, é, é arriscado a gente entrar em depressão. Porque eu que, por exemplo, presenciei a evolução da doença no meu pai, eu já achava que assim, o mundo para mim tinha acabado. Eu ia ficar igual, e eu comecei a ficar muito mal mesmo, porque eu já me via naquela condição há 70, 20 anos, tá na frente, ou 10 anos, ou 5, quanto eu vivi. Mas ainda bem que agora a gente tem uma medicação, a medicina evolui, evolui. e eu tô com muita esperança, assim, de ficar pelo menos bem. Não dá muito trabalho para esses meninos aí, não. Gente, vamos ver depois. Assim que sair o resultado dos exames, a gente vai ver como é que tá, né, se melhorou aí né, o seu controle glicêmico. Mas, na verdade, assim, eu pensei em abrir essa live hoje porque eu acordei, né, com minha mãe mandando ali a glicemia dela em jejum, né? Então, hoje a glicemia da mãe bateu 87, né? E sem sintomas de hipoglicemia, sem estar com mal-estar, né? E ela, assim, ó, 87, né? E o que é esse 87 aí, mãe, pra senhora? Nossa! Ai, meu Deus, é a glória. Sem ter aqueles ataques de hipoglicemia. Meu Deus, estou perfeita. Olha aqui, ó, amanheci o dia. Olha aqui, ó. Curtindo meu Pink Floyd e fazendo a minha arte aqui. Feliz da vida. E pintando. E curtindo. E curtindo meu Pink Floyd. E, Feliz, meu filho, muito e, feliz. e quando a senhora fazia uso da insulina, né? Você via que chegava a 87 ou tinha essa Ah, dificuldade? eu já estava passando mal. Eu já estava procurando um bombom, um pedaço de chocolate, um pouquinho de água com açúcar, porque eu já estava sentindo, começa a bater o coração, parece que ele bate aqui na garganta. E a tremedeira, ai que horror! Como se você tivesse com um frio imenso no corpo. Tremia todinha, você ia segurar uma xícara, a xícara desse tanto. Acabou. O coração acelera, né? O coração acelera e o corpo treme todinha, treme de você não conseguir segurar uma xícara sem ela estar balançando assim na mão. Quem diria um pincel para pintar? Aí a gente foi assim, eu fui conversando com a mãe, eu falei, mãe, tô tendo, né, uma resposta bastante positiva dos meus pacientes, né, e acho que vai ser positivo para a senhora. Minha mãe fazia uso de insulina, pelo menos, assim, minha mãe, graças a Deus, tem condição de comprar a Glargina, né, que agora vai ser disponível gratuitamente pelo SUS, mas, né, tinha que comprar porque saiu agora, né? E querendo ou não,
a pessoa está se furando, por exemplo, quem faz uso de insulina NPH juntamente com a regular, ela tem que estar se furando pelo menos uma vez de manhã, uma vez de tarde, uma vez de noite, no mínimo 3 vezes por dia, para estar aplicando, tá, a insulina. Então, assim, tem gente que faz um esquema de NPH de manhã, 6 antes, regular, antes da refeição principal, né? E NPH de noite. Então, aí, 3 furadas, 90 furadas no mês, fora, né? A furada de manhã em jejum para conferir o HGT. E, às vezes, aquela furada de noite. Então, a gente está falando aí de 150 agulhadas todo mês, né? Querendo ou não, é horrível, né? É uma furadinha, mas é horrível. Você ficar se furando, né? Normaliza, mas até hoje, para eu furar meu dedo, olha que eu mesmo pegava meu acesso no hospital, eu mesmo me furava, eu ficava ali, né, adquirindo experiência, né? Mas assim, a pessoa se furar ali, ficar dosando todo santo dia, né? Acaba sendo chato, né? Isso aí minha mãe, a gente conseguiu reduzir esse dano, pelo menos para uma glargina e um HGT ali para conferir a glicose, né? Talvez pelo menos ali para até se adaptar à nova medicação, né? E aí a gente veio, né, com essa proposta de introduzir, né, a tisapartida, tá? Lembrando, minha mãe, era uma diabética que fazia, é uma diabética, na verdade a gente está tentando reverter esse quadro, tá? Mas ela é uma diabética que faz uso de insulina porque ela era uma diabética que não tinha obesidade, tá? E a insulina, ela tem essa proposta de ganhar peso, tá? Ao Uhum. contrário da metformina, né? Que a metformina somente quebra a resistência. Então, quando a gente pensou em introduzir a tisapartida, tá? Lembrando, né? A gente, foi algo que eu conversei com a mãe, vamos entrar com uma dose menor para a senhora conseguir se alimentar, para a senhora não perder peso, tá? Se minha mãe fosse diabética tipo 1, a gente não teria essa abordagem. Por quê? Porque, né, a tisapartida, que é a substância ali do Mounjaro, ela é insulina dependente. Então, ela precisa que tenha produção de insulina lá pelo pâncreas. Se não tiver, né, ela não vai ter uma eficácia igual está tendo no momento, né? E aí a gente entrou com a dose de 1,25 na mãe, né? A mãe não relatou nenhum efeito colateral. Na verdade, desculpa, Nada. mãe. Fala aí. Como é Não, que foi essas nenhum, primeiras semanas? nada. Normal. Não senti absolutamente nada. Falei assim, um formigamento, uma coceirinha ou nada. Fez foi melhorar meu sono. Eu acho que eu também já dormia mais despreocupada, né? Com, sei lá, aquele medo de ter hipoglicemia na madrugada. Eu acho que foi passando. E eu não senti nada. Até agora tá maravilha. Sim. Nada. A É, não gente, ser, a não ser melhora. eu esqueci de até de falar, mas lembrando aqui para todo mundo aí que vai assistir esse vídeo, está assistindo, tá? Não faça medicações sem acompanhamento médico, tá? É sempre importantíssimo fazer com o médico para não sentir os problemas, não ter efeito, ter uma indicação correta, né? Então, observando ali o quadro da mãe, né? Geralmente, só para vocês terem uma ideia, todo mundo inicia com a dose de 2,5. Então, minha mãe iniciou com a dose de 1,25 porque era a condição que eu analisei, né, ela e vi que ela tinha indicação de uma dose menor para evitar ali, né? Evitar principalmente perda de peso. Então, eu não queria que minha mãe tivesse perda de peso, então eu entrei com uma dose menor, tá? Para só ter os benefícios, né? E ela conseguir comer o que o corpo dela precisa, né? Proteínas, nutrientes, ter energia para realizar as atividades do dia a dia. Então, lembrando todo mundo, quer iniciar o tratamento, controlar sua diabetes, tratamento da obesidade, agenda a consulta com o médico, seja o seu médico, pode ser comigo, qualquer um, médico que é especializado na área, tá? Que vai te orientar e traçar a melhor conduta, né? E aí a mãe iniciou aí com a dose de 1,25, sem efeitos Reação colaterais, sem efeitos. conseguiu comer, Consegui menos, bem menos. Só isso, a fome ela diminui. Eu não sei, mas também não me deu fraqueza. Se falasse assim, eu senti até mais ânimo, mesmo sem estar ingerindo alimentos
3, 4 vezes por dia, entendeu? Faço uma alimentação. Ó, agora pela manhã eu comi 2 ovos mexidos. Tomei um copo de café com leite. Ponto, estou satisfeita. E mais tarde eu vou almoçar um quiabinho, uma coisinha mais leve. E à noite é mais mesmo outra dose de café com leite. Ou se eu sentir alguma fome, eu como alguma coisa sólida. Mas no mais é isso. E não sinto indisposição, não sinto preguiça, não sinto enjoo, absolutamente nada. Nada, nada, nada. Legal. E hoje a senhora, qual foi a última vez que a senhora fez uso aí da medicação? Sábado, Sábado, né? Tá falando de final de semana. Qual foi a dose que a senhora aplicou? aí já foi aquela que você recomendou. Já passar para 20, né? É É, não, 2,5. Não. a gente Como é subiu que você para falou? 2,5. 2,5. Eu vou no númerozinho, É, você me dá um tem essa pulo. questão da apresentação, né? Então, É, isso. né, mas foi para 2,5. E com essa progressão de dose, a senhora está conseguindo comer? Normal. Normal? Está tendo algum Assim, efeito? não, eu só sinto, por exemplo, às vezes a fome tá meio zero, entendeu? Eu falo, meu Deus, ainda não tô com fome, fome. Mas eu falo, não, é hora de eu comer alguma coisa. Por mais que não esteja aquela fome de, né? Uma que eu nunca fui muito, assim, de prato torre, né? Mas eu sei que, né, olha, eu não estou sentindo fome. Eu estou com saciedade. Mas eu preciso comer ao meio-dia alguma coisa salgada. Eu tenho que, né? É o mínimo que a gente tem que pensar. Não, eu não posso ficar 24 horas sem me alimentar. Então, eu me alimento. Alimento. Aí eu escolho uma coisa saudável, como e pronto. Muito, mais carne. Carne, proteína. É ovo, proteína, verdura, quiabo. Amo quiabo. Quiabo com frango. Franguinho com quiabo, né? Fiz Tipo ontem. mineiro. Pois é. É mais isso mesmo, Álvaro. Eu não como muito, não. Eu já não era de comer demais. Agora que eu como menos ainda. Mas A tá senhora, ótimo. a senhora bebe bebida alcoólica? Ah, cervejinha no final de semana, mas olha, aí é uma mudança. E não tá descendo, não. Cerveja. Nossa, enjoa! Égua! Ui. Não, ontem veio uns amigos aqui em casa, aí abriu uma cervejinha e tal, olha, no segundo copo. E olha que eu ainda coloco com gelo. Você sabe que eu só bebo cerveja com gelo dentro. A mãe dilui a cerveja. No segundo copo eu já não tava descendo mais, não. Engraçado. E antes a gente não brincava em serviço, não. A gente bebia mesmo. É sério. Nossa, dá um repugna assim. Ai, chega. Não desce, não desce, Parece, né? não desce. Em relação ao tabagismo, o que a senhora notou? Percebeu Eu alguma diminuí. coisa? Diminuí muito. Muito, muito, muito. O que a Eu senhora, acho assim, 50%. que a senhora percebeu em relação ao tabagismo? Ai, meu Deus. É, Dim- o gosto. Gosto também fica horrível na boca. Diminuiu? Diminuiu. Ansiedade. A senhora cortou a ansiedade? Não, tem Não é ansiosa não, né? nenhuma. Eu não. Aliás, eu acho que nunca fui muito. É porque Agora que eu tô menos ainda. geralmente as pessoas que fazem, né, uso do cigarro ali tem um grau de ansiedade, né? E às vezes fica ansioso, aí cria aquele hábito, né? Uhum. Ah, Legal, não. mãe. Legal. Aí. Doido, Legal. eu tô ansioso aí pra ver seus exames. É. Vou te mandar. Tá saindo o resultado essa semana. Vou te mandar. Que talvez, né, a gente tenha aí que fazer aí algum complemento de vitamina, alguma coisa, né? A gente sabe disso. Que muda muito a alimentação e o corpo vai dizer. E os resultados dos exames você vai pegar essa semana, tá, meu amor? Show de bola. Aqui, ó. Mãe, agora é só pra gente, acho que finalizar, né? Acho que a gente tentou passar aí uma mensagem bacana aí para as pessoas. Eu não quero que a senhora comente nada sobre medicação, não, mas em si em relação a diabetes. Qual mensagem a senhora deixaria para o pessoal aí que tem diabetes, que realmente não se cuida? O que a senhora, como experiência, como uma pessoa que vive e está aprendendo aí, que a senhora pode dizer para as pessoas aí que têm diabetes? Fala o que a senhora, fala do seu coração aí, assim, ó, o que eu vivi.
Que acho que isso é Tá. mais legal. Acho que isso é um aprendizado. A gente, né, ver aquela pessoa que passou por aquele caminho e escutar ela para a gente não passar pelos espinhos, não pisar nas pedras, né? Então, fala o que a senhora sente aí. Bom, primeiro, quando você descobre que está diabético, você já está em cima do espinheiro, filho. Não tem como correr disso. É um susto muito grande, a gente fica muito triste, a gente fica se culpando, entra num processo de se culpar pelo tá com a doença, e na verdade a gente não sabe, né? É Deus que sabe o que vem pra gente. Mas é muito ruim, só que a gente tem que enfrentar. E enfrentar encarando o que a medicina propuser. Então, eu passei por uma fase com comprimido, passei por outra fase com insulina, e sempre na esperança, não, eu estou bem, eu vou ficar bem. Então, isso é que eu acho mais importante. É você viver o hoje bem, tranquilo, fiz a minha parte, estou em paz. Cuidar da alimentação, atividade física, eu sei que é fundamental, mas não é muito a minha praia. Não é, É, eu é meu confesso. próximo desafio. É meu próximo desafio. Olha, eu tô até com os pezinhos ali, a bike aqui para pedalar, deixa que uma hora eu chego lá. Então, mas cuidar, viu, gente? Cuidar e não ter medo, não. Vamos viver e vamos cuidar, porque, sabe, é um dia de cada vez. Um dia de Isso cada aí. vez. É isso. E ser feliz. Não tem esse negócio, não, ficar triste, deprimido. Eu quase que entrei numa fase assim. Mas, assim, a minha fé e a confiança que eu tenho na minha pessoa de falar assim, não, eu vou superar com o que a medicina me fornecer, aí pronto, seguir em frente. Seguir em Show frente. show de bola. Gente, obrigado aí por ter acompanhado a gente. Mãe, muito obrigado De pelo seu nada. relato. Te amo muito, viu? Também, meu Já amor. já a gente tá junto. Obrigada. Olha É, que céu lindo que tá aqui, ó. a gente parece estar pertinho, mas eu tô no Rio, ela tá em Maceió. Mas assim, Ah, lembrando, gente, sempre use medicamentos com orientação do seu médico, tá? Faça exame, se cuide, durma bem, alimentação saudável, uma atividade atividade física, física. é, né? Isso faz a diferença lá na frente, né? Às vezes você tá jovem hoje, mas lá na frente você vai ter que pagar a conta, né? Uhum. Querendo ou não, você paga a conta, tá? Mãe, te amo. Beijo, beijo para Beijo todo pra todo mundo. mundo, Se tá? cuidem. Quem acompanhou aí, espero que tenha gostado. Tchau, tchau. Vamos deixar, vamos Beijinhos. curtir, né? Vamos curtir. Se você conhece alguém diabético, compartilha para ele entender um pouquinho aí, né, o que uma pessoa com diabetes, né, viveu e vive, né, que vai ser legal. Beijo, mãe. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, beijo.